Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa na internet, ou talvez alguém até na vida de vocês falando sobre o fim dos tempos. Tudo vai acabar. Talvez já assistiram algum filme, nada exagerado, sobre o fim do mundo. Eu lembro que em 2012 foi um sucesso. Quanto filme alarmante sobre o fim do mundo que estava saindo por causa do fim do calendário maia. Coitados dos maias, só não fizeram mais anos e aí a gente achou que ia acabar o mundo. Mas às vezes a gente tem tanta gente falando que o mundo vai acabar amanhã e amanhã não acaba, que a gente começa a pensar, isso daí não vai acontecer nunca. Esse pessoal é tudo louco. E a verdade, gente, é que as Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus nos diz que isso é uma realidade. O fim do mundo, o fim dos tempos vai chegar. O próprio Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje. Jesus não está inventando nada, gente. Na verdade, o próprio Jesus falou que ele não veio para anular nada do que Moisés havia entregado ao povo, nada do que os profetas haviam anunciado. E o discurso escatológico, ou seja, o discurso do fim dos tempos de Jesus, reflete exatamente o ensino dos profetas. Se vocês lerem Joel, Malaquias, tantos outros, vocês vão ver que eles estão falando do dia do grande juízo de Deus. O dia que Deus viria para libertar o seu povo de uma vez por todas, mas também julgar todas as nações que rejeitaram o seu amor em Jesus Cristo. E aqui, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus falando da necessidade de vigiar. E eu acho que nós deveríamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu gosto dos últimos 2 finais de semana, do final do ano da igreja. Eu acho que não é próprio ficar falando todo final de semana sobre isso, até porque o centro da mensagem de Jesus é outro. Mas a gente precisa ser lembrado: o fim está próximo. De fato, parte da leitura que nós não lemos hoje, que eu não li antes, Jesus fala um pouquinho dos sinais, o que vai acontecer antes dele vir. E eu gostaria, durante a mensagem, agora falar para vocês alguns deles. Jesus fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Vocês já viram alguma coisa diferente acontecendo na lua, no sol e nas estrelas? Eu já. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Olha quanta coisa está acontecendo só de tsunami. Mas um pouco antes Jesus vai falar também sobre guerra das nações. Está acontecendo guerra, está acontecendo coisas diferentes. Eu lembro que crescendo, todo mundo falava: coisa boa do Brasil é que não tem ciclone, não tem tornado. Ou a gente não sabia o que estava acontecendo, as coisas estão mudando. Em todo o mundo, muitas pessoas vão desmaiar de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. E então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e glória. Quando Jesus reflete sobre as coisas que vão acontecer no fim, eu tenho a impressão que a única coisa que falta é Ele vir mesmo. E eu não sou o único a pensar nisso, gente. Por isso que tem tantas pessoas que tentam adivinhar: vai acontecer ano que vem, vai acontecer mês que vem. Há poucos meses talvez semanas, aconteceu de um pregador na África falar: vai ser tal dia. E milhares de pessoas se reuniram
e tem vídeos que até me dá tristeza, eu não fiquei caçoando das pessoas, eu fiquei triste porque elas foram enganadas. Tal dia, tal horário, de milhares de pessoas olhando para o céu, esperando o quê? Jesus vir em nuvens. E Jesus não veio. Mas a realidade, gente, é que Jesus um dia vai vir. E poderia ser muito bem agora. Poderia começar a acontecer coisas terríveis e a gente sair para fora da igreja e ver Jesus voltando nas nuvens. E eu vou dizer para vocês que não me daria alegria maior que isso, porque nós estamos vigiando, nós estamos aqui ouvindo a palavra dele. O que vai acontecer naquele dia, gente? E aí Apocalipse nos ajuda com isso. O que vai acontecer quando Jesus vier de fato? O que vai acontecer quando nós olharmos para o céu e virmos Jesus descendo assim como ele subiu? Apocalipse 20 nos fala sobre o juízo. Naquele último dia vai acontecer o juízo. E eu sei que a gente não gosta de pensar sobre isso. Eu confesso para vocês que eu não gosto. E o motivo para isso é que eu sei que eu vou ver pessoas que eu amo muito, talvez no lado onde que eu não vou estar. Isso me dá muita tristeza, mas ainda assim a gente precisa ser lembrado por alguns motivos. Um deles é para que nós vigiemos. E o segundo é para que nós não desanimemos o nosso testemunho de fé, para talvez Jesus e o Espírito Santo agir através do nosso testemunho para que as pessoas que estão afastadas venham até Ele. Em Apocalipse 20, João vê um grande tribunal, um trono, e lá está sentado Deus. E ali João vê todos os mortos, todo mundo, João vê todo mundo ali na frente de Deus, na frente do trono. E aí João vê livros sendo abertos. Isso aqui, gente, me dá um terror que vocês não fazem noção. Porque João diz que cada pessoa foi julgada de acordo com aquilo que elas tinham feito, estava naqueles livros. E eu, como um bom luterano que cresci ouvindo que nós não seremos julgados pelo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós, eu penso, o que João viu aqui? Será que aquilo que eu ouvi desde criança está errado? E a realidade é que não. Mas a gente é lembrado de algo que a Bíblia fala em várias outras vezes, o próprio Jesus fala. De fato, nós temos um dos credos, a gente tem 3 credos na igreja, e um deles termina falando: e aqueles que tiverem praticado o bem serão salvos, e os que tiverem praticado o mal serão condenados. A Bíblia fala sobre fazer coisas que refletem a salvação que nós já recebemos. Mas a realidade, gente, isso é aquilo que eu entendo nesse texto, é que cada um é julgado por aquilo que ele fez na vida. Isso significa que, de acordo com aquilo que a gente fez, todo mundo está numa aula em sol. E eu gostaria de dizer para vocês que a gente até tem, algo que eu imagino que vai ser. Eu fico imaginando o diabo com os livros, com aquilo tudo que a gente fez. Esses livros foram abertos. Pastor Alain, esse daí, Deus, manda para cá, olha só, não confiou na tua graça, não trabalhou tão bem, aquele dia, não, estava com preguiça. Aquele dia, até durante o culto, não estava bem preparado, manda para cá. E aí, gente, João fala que não tem só livros onde estão escritas coisas que nós fizemos, mas tem um outro livro, livro da vida. E aqui está o segredo de toda coisa, gente. Se a gente fosse julgado por aquilo que a gente fez, todo mundo ia só para um lugar e o céu ia estar vazio. Mas
só é julgado de uma forma final por aquilo que fez quem não tem o nome escrito no livro da vida. E o livro da vida é um livro que segura Jesus. E ali não tem aquilo que nós fizemos, tem só aquilo que Ele fez com os nomes de cada um de nós escritos com o sangue dele. E aí não importa aquilo que eu fiz, Jesus vai dizer só uma coisa: Ele está aqui no livro da vida. E é isso que Apocalipse diz. No último versículo que nós lemos diz: quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi condenado. É isso, gente. É isso. Graças a Deus. E é isso que vai acontecer. Naquele dia, e vai chegar esse dia, não vai ser um dia de terror. Me dá terror de pensar, porque eu sei que não tem alguém que sabe me condenar mais bem do que o diabo. Mas o diabo já está conquistado e o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. E é isso. É simples assim. Quando a gente pensa, e por que eu estou falando sobre tudo isso? Quando a gente pensa no juízo final, quando a gente pensa no último dia, quando a gente pensa o fim do mundo, normalmente a gente pensa: meu Deus do céu, Deus me livre disso. Não vai ser um dia ruim para nós, gente. Vai ser um dia espetacular. Vai ser um dia em que o diabo vai ser julgado de uma vez por todas. Vai ser um dia em que a morte, o pecado, a doença, o sofrimento, a separação, tudo isso vai ser destruído. E a cada um de vocês vai ser dito aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, conforme Mateus lembra desse discurso que nós lemos em Lucas 21, que Jesus vai olhar para vocês, para cada um de vocês, e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Sabe por quê? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque Jesus morreu por você. Porque Jesus ressuscitou por você. Porque Jesus está aqui e estará com vocês até aquele dia, para dar vida e salvação. Já é de vocês. Ele estará com vocês hoje e para sempre. E depois, o que vai acontecer depois do juízo final? É o que a gente vai falar sobre semana que vem. Logo depois de Apocalipse 20 vem Apocalipse 21. Fica o dever de casa para vocês lerem Apocalipse 21. Semana que vem o sermão é sobre Apocalipse 21 e a gente vai refletir sobre o que é a vida eterna. Na igreja a gente fala muito sobre viver eternamente, a gente nem consegue imaginar isso. A gente começa a fazer planar nos meus 30, eu vou fazer tal coisa, para nos 40 estar um pouco melhor, e talvez eu viver bem nos 60. Vocês já pensaram fazer plano para quando eu tiver 600 anos, mas nem vai importar, porque a gente vai viver para sempre? Não faz nem sentido. Mas faz sentido em Cristo. E a gente vai refletir sobre isso semana que vem. Por hoje, gente, eu queria que vocês lembrassem de algumas coisas. A primeira delas é que o fim está próximo. Só falta Jesus voltar. Quando? Eu não sei. Por isso, não se percam em coisas boas. Trabalho é bom. Fazer festa é muito bom. Eu gosto. Mas não se esqueçam de vigiar. Vigiar na palavra, no perdão, na participação da ceia. Porque o fim está próximo. E quando Ele vier, não temam. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus escreveu o nome de vocês lá. E como o apóstolo Paulo diz, não há nada nesse mundo, nem nesse mundo, nem no céu, que pode separar vocês do amor de Deus. Então fiquem em paz.
quando esse dia chegar, não vai ser um dia ruim. Vai ser um dia em que nós seremos abraçados por nosso Deus e levados para junto dele na vida eterna. Que Ele nos guarde e nos preserve nessa fé até que esse dia chegue. Amém.